O bate-papo de hoje foi com o Andrei e falamos sobre alta produtividade, alta performance das pessoas e da equipe. Um podcast muito bacana que faz muito sentido para você melhorar o seu dia a dia e performar muito mais. Hoje estamos com o Andrei, um esloveno. O homem é coach e nós vamos falar muito de alta produtividade das pessoas, da equipe. O Andrei é um coach internacional, tem uma experiência larga aí na Europa, nos Estados Unidos. E primeiramente, Andrei, quero te agradecer por participar aqui do podcast, que o nosso intuito é levar informação relevante para os empreendedores, para os empresários, e esse tema alta produtividade, alta performance é o que todos precisam. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, a sua qualificação, de como que você começou a sua carreira, para a gente na sequência entrar nesse tema que é muito bacana. Ok, muito obrigado pelo convite, Marcelo. Antes de mais nada, agradeço pela participação de todos os ouvintes. Então, eu sou esloveno, faz 21 anos que moro aqui no Brasil. Vim montar uma fábrica do setor automotivo. Foi o primeiro investimento esloveno aqui no Brasil. Como cheguei aqui? Faz 25 anos atrás que comecei a estudar na Eslovênia, tudo relacionado ao coaching, desenvolvimento de pessoas, enfim. E comecei a trabalhar nessa área e chegou uma época depois que eu vi no jornal, isso era a época que a gente estava lendo jornais físicos ainda, né? Que uma empresa eslovena vai investir no Brasil. Falei, putz, que negócio interessante, investir no Brasil. Peraí, como que eu posso me envolver nisso, né? Me pareceu um desafio bastante interessante. E como já viajei antes 3 vezes para o Brasil como turista, pensei, vamos ver, né? Entrei em contato com o presidente da empresa, me apresentei, ele me convidou numa reunião, atrasei nessa primeira reunião com ele meia hora. Isso foi um sinal meio esquisito, né? Mas independente, ou apesar disso, diria, ele topou, comprou minha história e me convidou para participar nessa experiência. Enfim, nós chegamos no sul de Minas com um projeto extremamente exigente para atender a montadora Volkswagen e depois na sequência a GM também. Enfim, né? Várias vezes reconheço que durante essa jornada eu estava me questionando da minha sanidade, pensei, será que realmente me precisei meter em toda essa coisa, né? Mas enfim, depois o tempo passa, você dorme algumas noites, toma algumas caipirinhas e o dia seguinte depois recomeça, né? E vai para frente. Foi um desafio e tanto, né? Como falei várias vezes, nesse processo, nesse caminho, você tem dores de cabeça, mas isso passa, né? E o que sobra depois são experiências, são conhecimentos, são vivências, né? E isso que me trouxe muita riqueza, muito material, né? Enfim, eu acho que uma das coisas que é o motivo porque a gente vive são as experiências, né? Obviamente nem sempre são tudo maravilha, tem dores, tem sofrimentos, mas o ponto que a gente aprende com isso, né? Várias vezes tem que passar por cima de você mesmo, das suas emoções e tudo isso para poder ir para frente. Eu acho que isso são algumas vitórias, de vez em quando também pequenas, mas são significativas para poder ir para frente, para crescer na vida. Com certeza. Andrei, bom, você já é um brasileiro, né? Tá 20 e poucos anos aqui, pronto, já é brasileiro, vai. Mas eu falo sempre, eu brinco e digo que o Brasil não é para amador, porque você, como participou tudo disso, né? Toda esse start de montar uma empresa, você sabe
o quão complexo que é o Brasil. Né? Você estava lá no estado de Minas, São Paulo é outro estado, enfim, a gente tem vários estados no Brasil e cada um legisla de uma maneira, temos mais de 5.000 municípios no Brasil, cada um tem uma legislação diferente e isso é um desafio, principalmente para o gringo, que a gente recebe muito gringo aqui, o cara fala assim, mas o que é esse negócio de PIS, COFINS, ICMS, IPI, Imposto de Importação? Brasil, confia aqui na gente que nós vamos resolver o seu problema. E de fato o Brasil, de tanta caipirinha que você tomou, você sabe disso, né? Não é para amador. E a coisa é extremamente complexa. Pegando esse gancho da sua vinda aqui para o Brasil, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, em resumo, bem pouco mesmo em síntese, porque o nosso conteúdo aqui é muito bacana. Mas a hora que você chegou aqui, já aproveitando esse gancho para os empresários e empreendedores que empreendem aqui no Brasil, que quando vão para fora ou recebem pessoas de fora que vê a complexidade do país, e aqui o negócio não é para o amador, porque o empresário aqui ele é um artista. E o que você sentiu assim, no primeiro momento, na hora que você chegou aqui, né? Sem contar as questões de tributação, mas a questão da complexidade. Né? Eu queria que você falasse em síntese o que você sentiu na hora que você chegou aqui, né? Porque você já disse que tomou um monte de caipirinha, eu imagino por quê, te dou razão por isso, mas que você fizesse assim uma síntese do que a hora que você pisou no Brasil sem ser turista, o que você sentiu? Opa! Então, isso é uma pergunta muito interessante, né? Como eu falei, eu fiquei antes no Brasil também como turista, né? É vida completamente diferente do que quando você vem aqui, você tem uns desafios, prazos e muitas cobranças. Dois papéis completamente diferentes. Lembro exatamente quando fui na primeira reunião com a empresa responsável pela RH. E eles começaram a explicar para mim como que funciona isso. Eu ainda naquela época com meu português, que não era de longe uma maravilha, eu estava ouvindo a mulher que estava explicando para mim com muita paciência, e ela estava falando uns 20, 30 minutos e eu, aham. Depois, quando ela terminou, eu falei para ela, agora nós devo pedir mais uma coisa, você repete tudo mais uma vez para mim, mais devagar, porque do jeito que você estava falando agora eu consegui captar uma ideia bem básica, mas agora eu preciso tudo isso ouvir novamente para poder ter pelo menos uma noção maior do que você está falando para mim, né? Então isso foi, eu pensei, assim, eu acho que estava saindo fumaça da minha cabeça, né? Isso foi uma coisa. Outra coisa, o que foi importante é a participação da equipe que nós criamos logo aqui, junto com alguns colegas brasileiros. Obviamente isso foi de extrema importância. Gostaria de agradecer a cada um dos participantes que estava comprando essa jornada, essa história. Legal. Cada um foi muito importante para o sucesso que nós conseguimos. Com alguns deles ainda hoje tenho contatos, estamos conversando com uma certa frequência. Então foi uma experiência muito interessante. Bacana. Eu imagino. Mas com a complexidade, comparando com aquilo que eu estava acostumado antes, bem maior. Bem maior. Eu imagino, a gente recebe vários estrangeiros que não conseguem entender, mas assim, né, eu acho que o Brasil, não só em termos tributários, mas a burocracia tudo, legislação. É muito complexo. Uma das coisas interessantes foi quando nós conversamos sobre as leis, como que a gente consegue fazer uma outra coisa, e muitas vezes eu ouvi a resposta que foi, a legislação fala isso. Mas caso se vocês vão ter problemas, vocês têm que entregar na mão dos advogados e depois é o juiz que vai interpretar. Interessante. É uma loucura. É isso. O Brasil tem
tem isso. A insegurança jurídica do mundo empresarial é uma coisa complexa. Então a gente tem aí diversas demandas, né? Você, como está no meio empresarial, você acompanha isso. Ah, tem lá a redução do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. É uma interpretação A, B, C. É a complexidade. Por isso que a gente brinca que o empreendedor brasileiro ele não é um amador, não é, a coisa é bem complexa para poder empreender. E foi até interessante, hoje de manhã tivemos uma reunião para ver se conseguimos trazer uma outra empresa do exterior aqui, do setor que tem a ver com saúde, e uma das participantes falou uma coisa, falou, isso em princípio é sujeito à Anvisa. Mas a Anvisa pode aprovar ou liberar esse produto, só que depois de alguns anos pode cobrar para trás que deveria ser registrado. E umas pessoas de fora só olharam. Você fica com uma incógnita ali na cabeça. Como que faço então? Muito bom. Então para a gente, muito bom. Isso acho que fica uma deixa aí para os empresários, que quem empreende no Brasil sabe dessa grande dificuldade e realmente a gente fala com muitas pessoas de fora, mas o Brasil é um país de oportunidade. Então, muitos empresários que querem fazer negócio para o Brasil tem muitas oportunidades, muitas oportunidades. É complexo? Sim, mas consegue-se fazer muitas coisas. E como é um país grandioso, cada estado tem um benefício fiscal. Enfim, se faz muitas coisas por aqui e tem muitas oportunidades. André, e para a gente entrar aqui no tema, né, da alta produtividade, eu acho que uma das coisas que as pessoas precisam ter uma alta performance, uma alta produtividade, e as empresas buscam isso, e existe uma dificuldade muito grande. Eu, como empresário, vejo, às vezes o time acaba se perdendo. Eu queria que você falasse um pouco, entrando aí já nesse nosso tema, que é alta produtividade pessoal e das equipes, você comentasse um pouco aí como que a gente começa para ter essa alta produtividade. Marcelo, isso é uma das perguntas que recebo várias vezes, né? Falando da alta produtividade, das técnicas, do que ajuda. Vamos dizer, uma das respostas, das primeiras respostas, que fala o seguinte: vamos voltar ao básico. O que é o básico? O que a gente precisa para ter uma boa produtividade, um bom desempenho, independente se você é executivo, empresário, esportista ou qualquer outra coisa. No fim de contas também, pai, mãe, na casa, né? Também tem que mostrar um bom desempenho. E o que precisa? A resposta é bastante simples, é a energia. Sem nossa energia, a gente não consegue produzir muito. Você pode ter melhores ferramentas, melhores técnicas, se a pessoa não tem boa energia, não vai conseguir. Então, para ter uma boa energia, a gente precisa do quê? Precisa dormir um certo tempo. Não sei, para alguns isso pode ser 6 horas, 5 horas, alguns já precisam um pouco mais, 8 horas. O que mais precisa é uma boa alimentação, exercício físico é muito importante. Eu diria que cada vez mais, né? Nos tempos que nós acabamos de passar com essa pandemia, a gente ficou muito mais trancado dentro da casa, percebeu-se mais ainda que precisa se movimentar, porque mais que a gente fica sedentário num lugar só, mais difícil depois fica para começar a se esticar, para movimentar o corpo, né? O corpo foi feito para movimentar-se, né? Então, nesses tempos eu estava acostumado de fazer até 10 km por dia andar, que aproveitei para algumas outras coisas também, né? Então, eu diria isso são alguns pontos básicos para boa produtividade. Uma vez quando a gente consegue trabalhar isso, resolver isso, depois o resto fica mais fácil, né? Por isso que uma das coisas que trabalho com meus clientes é o seguinte:
quais são suas rotinas diárias? Como você faz isso? Depois, quando você acorda, o que você faz? Né? E uma das coisas que eu posso adiantar aqui é o seguinte: provavelmente um dos maiores erros das pessoas é que acorda, primeira coisa que começa a olhar é celular. A gente não Tá faz tudo isso. errado isso. Não faz isso. Dá um tempo para o celular descansar. Vai você cuidar primeiro de você mesmo. Coloca sua própria cabeça, sua própria energia em ordem, pensamentos. Faz alguma coisa para você. Uma vez quando você faz isso, veja depois quais outras coisas que são importantes para você antes do que você vai para o celular. Porque eu sei da minha própria experiência, se eu pego a primeira coisa do celular, vejo que alguma coisa aconteceu, talvez que não deveria acontecer, aí já começa a estragar o dia. Perfeito. Então, pelo menos nesse nível, vamos dizer, emocional, mental, eu gosto primeiro de, pelo menos parcialmente, ganhar um pouco do dia com o meu próprio trabalho por mim mesmo. Depois, o resto é o resto. Perfeito. E isso me dá, depois também me facilita levar outras coisas para frente. Também se acontecem algumas coisas que não gostaria que acontecessem, eu estou melhor comigo mesmo, eu tenho a melhor energia, a melhor disposição para lidar com qualquer coisa que vem depois. Perfeito. André, eu falo que, às vezes, batendo um papo com o pessoal, com pessoas, com amigos, com colaboradores, enfim, eu sempre falo o seguinte: eu acho que a gente, na vida da gente, a gente tem uma pirâmide. E no topo da pirâmide está a saúde. Então, acho que isso vai muito ao encontro que você disse. Eu falo ali, no topo da pirâmide é a saúde. Então, você tem que cuidar da saúde, primeiro lugar. Segundo lugar, cuidar da família, que você precisa da saúde para cuidar da família. Em terceiro lugar, o trabalho. Eu acho que são coisas que estão ali entrelaçadas, que uma depende da outra. Então, tô com uma saúde, beleza? Cuida da sua família, que faz parte da saúde. E depois o trabalho, você está 100% com alta produtividade, porque você está bem. Eu sou realmente, acho que concordo muito contigo nessa sua fala, que a pessoa tem que acordar, tem que dormir bem, tem que ter uma rotina, né? Montar um esquema de vida. Vou dormir tal hora, vou acordar tal hora, preciso tanto, e cada um vai se moldando ali. Tem gente que dormir 4 horas está perfeito. Legal, não tem problema. Tem pessoas que precisam dormir 8, 9. Exatamente, então veja o que funciona bem para você. Tem gente, por exemplo, que fala, nossa, de manhã quando eu acordo, eu não consigo produzir nada, mas consigo depois à tarde, à noite. Perfeito? Leva isso em consideração, porque não adianta muito se você vai contra seu próprio organismo. Exato. Né? E eu vejo que várias vezes acordo até 5 ou antes, para fazer algumas coisas e aproveito esse tempo. Né? Fui agora, poucos meses atrás, algumas vezes acordei 3, 4 horas de madrugada, porque comecei com algumas reuniões no exterior e chegou 8 horas de manhã aqui, me parece que o dia já ganhei. Exatamente. Né? Porque já consegui resolver algumas coisas até lá. O resto foi mais fácil. E o respeito, né? Eu acho que o respeito ao próprio organismo, isso é fundamental. Extremamente importante. Exatamente. Extremamente importante. Excelente, excelente. André, e aí a gente tem, né, esses fatores que ajudam aí na alta produtividade, os fatores que atrapalham, que a gente citou. E com isso, o que em suma a gente ganha, né, organizando a vida, tirando os empecilhos? O que a gente ganha com tudo isso, nessa alta produtividade? Marcelo, eu diria o seguinte, hoje que as empresas, a vida em si, exige, parece que cada vez mais de nós. Uma das coisas que eu recebi o feedback dos meus clientes foi muito interessante. Um deles falou, por exemplo, começamos a trabalhar em cima de umas sistêmicas de trabalho. Ainda mais hoje, que, por exemplo, pessoas trabalham em lugares deslocados. Você tem aqui, por exemplo, na sua empresa, você tem uma dúzia de pessoas.
você tem 2 num cliente, 3 no outro e assim que vai. Como você consegue acompanhar o que eles fazem? E começamos a criar uns sistemas e depois passou uns 2, 3 meses, um deles falou, cara, colocando isso em prática, eu consegui ganhar um dia por semana. Bacana. Falei, um dia por semana. É Parabéns. muita coisa. É Parabéns. muita coisa. Show. Falei, parabéns para você que conseguiu fazer isso, que você conseguiu implementar, que você depois conseguiu manter isso. Isso que muitas vezes também é muito importante, né? Não só implementar, mas também manter, porque uma vez depois quando você vê como que resultados que isso traz, te dá mais felicidade, mais vontade de manter isso e fazer um upgrade ainda, quando for possível, né? Isso que são alguns pontos que você vê, você consegue implementar uma coisa, você ganhou um pouco aqui, né? Várias vezes acontece, você ganha 10 minutos de 1 hora, já é uma coisa. São ganhos pequenos, incrementais, que acumulando começa a trazer muita diferença para nós. E vamos implementar uma coisa, e mais uma, e mais uma. No fim, suma sumarum, vai começar a fazer muita diferença. E é isso que importa. E pessoas depois que falam, olha, apesar de tudo isso que eu consegui produzir mais, o meu emocional e mental fica melhor. Muito bacana. Eu acho que também, né, com essas rotinas, as rotinas, como a gente falou, que ajuda a melhorar, e hoje a gente tem muitas ferramentas de automação. Por experiência própria, a gente fez uma automação aqui no nosso time e a gente conseguiu, por exemplo, pegar uma tarefa que durava 44 horas e reduzimos praticamente para 1. Então o ganho é enorme. Poxa, eu eliminei uma semana, se fosse pensar, de uma pessoa para 1 hora, com uma robotização. Então acho que hoje a gente tem que usar muito a tecnologia, porque principalmente no meu negócio, que é um escritório de contabilidade, eu consigo transformar a operação em consultoria. Eu consigo treinar mais a pessoa, essa pessoa consegue performar, né, alta performance, em passar de um estado de operação para consultivo. E é isso que a gente vem trabalhando constantemente desde o início da B2Com. Essa é a proposta da nossa empresa, em essas pessoas serem consultivas. Eu acho que a robotização, a automatização ajuda muito também nesse processo aí para performar esses trabalhos, né, na produtividade. Muito, lembrando que pelo menos no momento ainda, vamos ver quanto tempo, ainda tem pessoas que estão operando com isso, né? Então, a pessoa também tem que ficar presente. Exato. Né? Muitas vezes estou falando, quantas vezes você vê nas empresas as pessoas que me parece que só ocupa fisicamente a cadeira, mas o coração e a alma da pessoa estão em algum na praia, lugar desconhecido. Estão lá na Eslovênia. Talvez, quem sabe, né? E você tem que ver como você faz para trazer essa pessoa um pouco de volta, ou até deixar o físico sair. Exatamente. Né? Tem horas que isso também precisa ser feito. Né? Mas a pessoa, acredito eu, que para performar bem realmente tem que ficar presente completamente. Perfeito. Né? É que nem um esportista, por exemplo, não pode deixar que as partes viajem, né? Tem que ficar no lugar e pronto. Muito bom. Agora você falando nisso, eu lembrei de um grande técnico, um coach, né? E ele falava muito disso. Falou assim: minha equipe é uma equipe de alta performance, mas para essa equipe ser de alta performance, ela precisa sempre pensar com alta performance, sempre inovar, sempre treinar, sempre estar ali mudando algumas formas que não está dando certo para outras que pode ser que dê certo, e sempre fazendo aqueles testes.
Porque eu penso que a equipe de alta performance ela não é criada e pronto ali, agora ela vai ser eternizada. Não. Ela tem que ter um treinamento constante para que ela sempre mantenha alta performance. E no esporte, como você disse, acho que é bacana a gente pensar que, pô, de repente, o Brasil tem uma equipe de vôlei que tem uma alta performance. Hoje, amanhã ela pode perder. Então, acho que isso, o esporte se relaciona muito no mundo empresarial nesse sentido, na minha opinião, poxa, hoje eu tenho uma equipe bacana, amanhã a equipe não pode estar bacana. Já é outra coisa. Já é outra coisa. São dinâmicas, não são estáticas. Mudou a legislação, eu não vou performar mais. Mudou uma pessoa-chave da equipe, não vou. Eu tinha uma pessoa que sabia o Excel, agora eu não tenho mais. Então, essa equipe tem que estar muito bem treinada e todo dia tendo essa injeção de alta performance para que tudo fique bem, como um time de futebol, um time de vôlei, algo do tipo. Eu treino contínuo, né? Ou melhoria contínua, melhoria contínua, podemos dizer assim. Eu creio que sim. Quantas vezes, faz que uns 2 meses atrás nós fizemos um treinamento para um grupo de startups que também estão se colocando no mercado e falamos sobre esse assunto exatamente. O que eu posso fazer todo santo dia para poder ficar em um determinado assunto, nem se for 1% melhor do que ontem? Porque quando você fala, quero que vocês melhorem 10, 20, 30%, para alguns pode parecer muito, nossa, 10% é muita coisa. Mas quando você começa a falar 1%, a pessoa vai, 1% é tão pouquinho, né? Fazer. Né? Consigo fazer. Exatamente. Vou fazer aquele um pouco de esforço, 1%. Mas se 1% hoje aqui, ou 1% amanhã numa outra área, quando você sumariza isso, o fim do ano dá diferença pra caramba. Muito. Isso que é o ponto. E isso é uma alta performance. 1% ao dia é excelente. Se a gente pensar 1% ao dia, pô, nós temos 20% ao mês. Então... É muita coisa. É muita coisa. É absurdo. É muita coisa. É absurdo. André, muito bom. Eu tenho aí 20 e poucos anos como empresário e alguns outros anos trabalhando em empresas como empregado, CLT, em algumas empresas que eu passei. E às vezes eu falava com algumas pessoas e ela falava assim para mim: não, eu sou multitarefa. Eu faço aqui, ó, minha mesa tem 5, 6, 7, 8, 9, 10 coisas, eu faço tudo num dia só. E eu, num certo momento da minha vida, eu fazia isso. Eu fazia 5 coisas ao mesmo tempo. E eu comecei a ver que determinadas tarefas que eu fazia, até fazia bem 5 coisas ao mesmo tempo, mas dependendo da complexidade de cada coisa, eu tinha que falar, opa, deixa eu focar numa coisa, terminar uma coisa e fazer outra, tal. Assim, na grande demanda que eu tinha, obrigatoriamente eu tenho que ser um multitasking, né, que o pessoal fala do inglês, porque eu atendo um cliente ali no WhatsApp, estou vendo um e-mail, estou com um trabalho na mesa, então o atendimento eu tenho que ser multi. Mas o trabalho, eu comecei a entender que para mim, que o meu trabalho é muito complexo, eu tinha que fazer, começar e terminar. Começar, terminar e entregar. Começar, terminar. Porque você desvia o foco. Eu comecei a entrar nessa seara aí de entender um pouco mais a multitarefa, com N estudos, para ver, pô, será que eu consigo, não consigo? Num certo período de maturação da minha carreira, e eu li um artigo que assim, uma porcentagem mínima da população mundial consegue ter o foco para ser multitarefa. Eu falei, poxa, com certeza eu tô fora disso aqui. Então para com esse negócio de ficar vendo 5, 6 coisas ao mesmo tempo, vamos focar numa coisa e fazer bem feito aquilo lá. E isso é uma coisa que eu prego muito para quem está comigo. Eu falo, começa e termina. Tira, porque se você é um cara multitarefa, você vai saber, mas a multitarefa é uma porcentagem tão pequena que eu acho que de repente eu nunca vou encontrar com essa pessoa na minha vida. E o que você me fala, pensando em alta produtividade das pessoas, o que você me fala sobre multitarefas? Ou multitasking que o pessoal anda falando?
Tá, vamos tentar dar um exemplo. Faz um tempo atrás, estava atendendo um cliente e fiquei no escritório dele. E foi interessante, a gente estava trabalhando, nós tivemos uma sessão de coaching, de repente a porta estava aberta, entra um e fala para ele, cara, você me assina só isso aqui, por favor. Ele falou, tá bom, tá aqui, assinou. E eu estava olhando e ele depois falou, peraí, onde que a gente estava? Aí passou uns 5, 10 minutos, uma ligação no celular, ele atendeu, tá bom, ok, desligou, tá, vamos continuar. E depois entrou mais uma pessoa perguntar uma coisa, falei, peraí, vamos ver uma coisa, como que funcionam as coisas aqui? E ele estava falando que não consegue concentrar, focalizar. Agora você está percebendo por que não? Olha, só nesse tempo que a gente está aqui, pelo menos 3 interrupções. Cada uma tira você do foco. Depois, pode ser apenas 30 segundos, 1 minuto. Mas quantas vezes acontece, depois você quer voltar onde você estava... Peraí, o que a gente estava falando? E se isso começa a acontecer com muita frequência, de certo, não é bom sinal. Pelo menos eu não consigo trabalhar desse jeito. Você não faz nada o dia inteiro? Não faz. Eu vejo comigo mesmo, se eu preciso produzir alguma coisa, eu desligo o celular, tiro o e-mail e me isolo de alguma maneira. Para mim não funciona se eu estou olhando os recados no WhatsApp ou qualquer outra coisa. É foco. É aquele foco que realmente precisa. Agora, como que a gente consegue fazer isso? Tem pessoas que conseguem focalizar num determinado assunto por tempo maior ou menor. Veja para você mesmo como que são, eu falo isso, blocos de tempo. Como que fica seu bloco de tempo? Talvez você define para você, não sei, 30 minutos. Bacana. Desliga tudo e vamos focalizar 30 minutos. Bacana. Apenas uma coisa e nada mais. Não tem ninguém que bate na porta, você não atende nenhuma ligação, nada. É só isso. Depois quando você passou 30 minutos, desliga. Tira, dá para você 5, 10 minutos, vai tomar água, atende uma ligação, qualquer coisa. Volta de novo 30 minutos. Ou veja se consegue 45 minutos. Tem algumas pessoas que conseguem 1 hora, 2 horas. Bacana. Não sei. Veja por você mesmo, define por você. Mas aquela vez que você está fazendo uma coisa, focaliza naquilo. Porque tem uma outra coisa aqui. Eu vejo quando a pessoa, geralmente estou falando de multitasking, que é o seguinte... não entender se você faz, ou se você tenta fazer várias coisas de uma vez só, você realmente não está fazendo aquelas coisas que você deveria fazer e que você faz melhor. Exatamente. E principalmente, talvez até coisas para quais você é pago. Perfeito. Então tem que levar essas coisas em consideração para ver, porque vamos ver, se você ganha, para chutar, 100 dinheiros por hora, e se você faz algumas tarefas que valem, sei lá, 50, 70, 80 dinheiros por hora, você não está fazendo uma coisa boa para você ou para a empresa. Então tem que levar em consideração o que você ganha, para que você ganha isso, onde que fica seu valor. Perfeito. Né? Falando do valor, né? Como que a gente entrega o valor, é isso que importa. Muito bom. Você mencionou a questão de blocos, né? De trabalhar em blocos. E eu fui muito atrás, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre busquei a minha alta performance.
Então eu fui estudar muito para entender como que eu poderia melhorar, porque para mim um dia de 12 horas, eu trabalho 12 horas por dia, até um pouco mais. Já trabalhei muito mais, hoje eu estou pilotando aí para trabalhar 12 horas. Hoje, por exemplo, vai ser muito mais de 12 horas, minha segunda-feira é bem longa. Eu inicio muito cedo por coisas que eu me concentro mais de manhã, cabeça fria. Eu faço isso exatamente o que você disse. E esse bloco de trabalho, existe até uma coisa, quem quiser pesquisar mais, dá um Google lá, chama o método Pomodoro. Que aí você trabalha 25 minutos que fala, eu acho que, né? Você trabalha 25 para 5, mas também você pode se adequar naquele que você fica confortável, né? Talvez para mim 25 é pouco. Se eu foco no assunto aqui, às vezes a pessoa vem falar comigo, eu estou tão focado que eu nem ouço pessoa de fora, mas eu trabalho ali 40, 50 minutos, paro, ou tomo uma água, volto, ou divido. Eu acho que faz tão bem ali para você focar naquilo, para mim faz total sentido. Sabe, uma coisa recente, eu estava trabalhando com uma cliente que falou o seguinte, eles trabalham muito nesses share offices, né? E tem, sei lá, 10 pessoas, cada um está falando de uma maneira, tem dificuldade de vez em quando até de concentrar, focalizar. Olha, veja se vocês conseguem ser pelo menos de vez em quando, nem se for uma vez por dia, colocar num escritório, você fala próximas, sei lá, 1 hora, 2 horas, não estou aqui. Exato. Menos se acontece uma coisa, urgência número 10, quer dizer, casa está caindo. O resto, vamos ver se dá para esperar essa 1, 2 horas, para você realmente conseguir focalizar naquelas coisas sem interrupções. Bacana. Eu, assim, tirando uma experiência por mim, eu tenho um foco muito grande. Então, assim, há muito tempo atrás eu tinha que fazer algumas tarefas na Receita Federal. E aí eu ficava ali incomodado de um tempo ocioso que eu tinha que ficar lá. Então eu ficava 2 horas até 3 horas. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa nesse horário. Eu não vou bater papo ali, não me interessa, né, o network de cadeira de Receita Federal. Então eu preciso fazer alguma coisa. Isso no passado, hoje já não acontece muito. Porque hoje você tem hora marcada, é mais organizado. Então assim, eu criei um foco tão absurdo que eu levava um livro e eu escrevia na capa, dia tal, hora tal, Receita Federal. E eu li assim muito, mas muito, livro aleatório, qualquer tipo de leitura, eu gosto de ler muito, eu fazia aquela leitura ali, eu focava tanto que às vezes as pessoas que me conheciam falavam, pô, eu te vi na Receita, eu não via ninguém, eu vi o livro, eu focava ali. Mas isso também, como a gente falou lá atrás, depende muito do dia. Eu tenho, acho que essa facilidade, na maioria das vezes eu consigo focar tanto ali, eu foco que eu esqueço o que está fora ali e não ouço e estou focado. Mas tem dia que não. Então acho que o ser humano também tem muito isso. Tem muito isso. Arrisco dizer uma coisa, até que esse tipo de foco até que está diminuindo um pouco ultimamente, porque o input de fora é tão grande, Exato. é tão grande que várias vezes falo para meus clientes o seguinte, pensa o que tira foco de você. Quais são as coisas? Coloca no papel, né? E sistematicamente faz isso para eliminar. Exatamente. Porque senão você fica muito sujeito dessas interrupções aleatórias. Deixa eu dar uma olhadinha no Instagram, quem postou. Deixa eu dar uma olhadinha no Facebook. Deixa eu dar uma olhada no e-mail. E hoje está tudo na mão, né? Então, o foco vai embora. Desse jeito, tenta complicar o que te interrompe. Bacana. Né? Para poder, aquele tempo que você tem, realmente focalizar naquilo que é importante. Depois, mais tarde, ver o que for necessário. Exatamente. André, muito bom, acho que esse um bate-papo bacana que vai agregar muito os nossos ouvintes, né, e telespectadores do YouTube. E para a gente encerrar esse bate-papo hoje, eu queria te fazer uma pergunta de um assunto extremamente polêmico. Muitas empresas grandes falam que funciona, outras falam que não funciona, outras querem, outras não querem.
home office. Como fica o home office com a alta performance, com a alta produtividade, na sua opinião? Qual que é a relação de home office com essa alta performance? Vamos ver, João, tem obviamente muitos casos diferentes. Uma das coisas que eu diria aqui é muito ligada à autodisciplina. A gente viu nos últimos 2 anos e meio que, por vários motivos, a gente precisou trabalhar, pelo menos a maioria, da casa. Como que, vamos dizer, esses fatores, alguns facilitam. Vou ficar na casa, tem televisão, deixa eu só ligar a televisão um pouco, assistir 10 minutos. De repente, esses 10 minutos vira meia hora, 1 hora. Aí já é uma coisa. Depois, sei lá, tem algum cachorro ou vizinhos, ou barulho daqui, barulho de lá, né? Todas essas coisas. Então, o que nós falamos antes, quais são os fatores que podem complicar? Como podemos fazer para diminuir, pelo menos, se não dá para eliminar, mas tentar pelo menos diminuir o risco que alguma coisa nos perturbe. E depois, qual que é o meu relacionamento comigo mesmo? Como que eu realmente tenho disciplina de ficar com um assunto e resolver? E ver também, por exemplo, quais são os horários que ficam mais adequados para mim. Quando eu funciono melhor, quando eu posso trabalhar melhor. Tem uma série de coisas. Conheço empresas que falaram o seguinte, principalmente em São Paulo, com tempo de deslocamento, caras falaram, eu estava precisando 1 hora, 1h30 por dia para chegar no trabalho e depois no fim do dia para voltar. Esse home office para mim ficou excelente, porque posso até dormir, vamos dizer, meia hora a mais, ou 45 minutos mais, tomar meia hora para eu me fazer um exercício, arrumar, preparar, fazer exercício, qualquer coisa seja que for, para depois começar a trabalhar. Exatamente. Aconteceu uma coisa também, acredito eu, que com todo esse home office, a gente, de uma maneira, ficou trabalhando mais, fica mais à disposição. Não tem mais aquele horário, pelo menos para muitos, não, que fala, começa 8 e termina 5. Não, talvez começa já 7h30 e vai até 7, 8 horas da noite, né? Mas, pelo menos nesse tempo, você não fica tanto tempo no trânsito. Exatamente. Isso é uma coisa que para muitos ajuda, para outros também pode atrapalhar. Quando você trabalha da casa, não tem contato físico com pessoas tanto, né? Enfim, tem várias situações para várias pessoas, mas uma coisa que eu diria é autodisciplina. Bacana. Como que você realmente consegue lidar com você mesmo e eliminar distrações. Bacana. Eu vejo aqui pelo nosso time, né? Muitas pessoas, na época logo no começo da pandemia, todo mundo foi para casa, depois foi voltando aos poucos, aí algumas pessoas falavam assim, não vou ficar de home office, não consigo trabalhar em casa. Então acho que muito dessa disciplina faz um sentido grande. E também tem muitas pessoas em São Paulo que faz total sentido o que você falou, com experiência própria. As pessoas falam assim, o home office funciona muito mais justamente por isso. Acho que nas grandes cidades a pessoa perde um tempo absurdo no trânsito. Perde talvez 3, 4 horas. Então quer dizer, 4 horas que a pessoa pode fazer um exercício, produzir mais. E ainda risco de, sei lá, acidente, qualquer coisa. Exatamente. Também falando da qualidade da vida. Qualidade de vida. 3 horas por dia, todo Não, é muita coisa. É um absurdo. É muita coisa, né? Muito bom. Andrei, mais uma vez, muito obrigado por participar desse bate-papo. Acho que esse assunto é um assunto que eu gosto muito, alta produtividade das pessoas, né, da equipe, do time e também a alta performance. Isso acho que hoje, como você disse, a gente sempre está buscando isso e sempre temos uma interrupção no meio do caminho. Acho que é uma grande briga ali, porque
a cada dia que passa a gente está ali na mão com o celular e o WhatsApp que não para, e enfim, a gente tem que estar muito bem focado. Eu acho que hoje a gente precisa, a velocidade dos negócios, a velocidade da empresa, de tudo que nos rodeia, é tudo muito rápido. O cliente liga e fala assim, olha, eu preciso de uma coisa, tá pronto, eu preciso disso, vamos fazer isso, vamos fazer uma conferência. Acho que a pandemia nos trouxe até uma velocidade muito grande, né? As reuniões muito focadas, muito objetiva, muito rápido. E é uma... Para você o WhatsApp 1 hora atrás, você ainda não respondeu? É isso, caramba, que demora. É isso aí. André, muito obrigado por participar desse podcast. E até a próxima. Marcelo, obrigado pelo convite.